Irmãos, vamos abrir agora as nossas Bíblias, ou quem não tiver pode acompanhar na tela. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Lê novamente. Esse é um versículo conclusivo. Isso, Paulo está dando uma conclusão do que ele vem falando desde o capítulo 1. Portanto, nós somos colaboradores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Por que Paulo escreveu isso aqui no capítulo 3, versículo 9? Porque na igreja de Corinto, eles estavam tendo algumas atitudes não muito adequadas para o povo de Deus. Na igreja de Corinto, eu estava vendo, era povo de Deus, era a igreja de Deus, porém estava vendo muita carnalidade na igreja, imaturidade e preferências, porque eles estavam ali discutindo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, de Cefas, e tinha um grupo ainda que falava que era de Cristo, mas Paulo condena os 4 grupos. Mas aí a pessoa fala: mas a pessoa não está falando que é de Cristo, não está certo? Está certo. Está certo você falar, nós somos de Cristo, mas você falar, só eu sou de Cristo, e você não é, aí já não está correto. Então é isso que Paulo estava corrigindo, ele até corrigiu, todos nós somos de Cristo. Mas aquele grupo estava dizendo que só eles eram de Cristo. Se você é de Paulo, é de Pedro, é de Apolo, então você está fora. Só quem é de Cristo é que está correto. E só nós aqui, essa bolha que é de Cristo. Então, estava vendo essas dissensões no meio da igreja. Estava vendo esses partidos dentro da igreja. E Paulo faz uma correção aos irmãos com relação a isso, dizendo, concluindo no versículo 9, como nós já lemos, que nós somos colaboradores de Deus, mas em outras versões está dizendo cooperadores de Deus. Então, irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é Deus, de Deus, nós somos cooperadores. Mas o cooperador, aqui dentro da fala de Paulo, ele pressupõe alguém, não é qualquer pessoa. Aqui ele não está falando que qualquer pessoa é cooperador. Você se converteu, já se tornou automaticamente cooperador. Ele está falando cooperador aqui, dentro de um prisma, é de alguém experimentado, de alguém que está claro da sua posição em Cristo, alguém experimentado ou maduro, que está claro da sua posição em Cristo, e que está, quando falo claro da sua posição em Cristo, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer no reino de Deus. Está muito claro para ele qual é a vontade de Deus para ele dentro do reino de Deus. E também muito convicto do seu chamado. Então, irmãos, esse convicto do seu chamado, eu gostaria de fazer um destaque. Como é que eu sei se eu fui chamado por Deus para alguma coisa dentro da obra de Deus? Porque chamados no corpo todos nós somos, uma vez que você recebeu a Cristo, aí está tranquilo. Mas para mim fazer alguma coisa especificamente no reino de Deus, como que eu sei? Existe uma tríade, ou 3 pilares, que podem nos ajudar a saber se eu fui ou não fui chamado para fazer alguma coisa específica no reino de Deus. A primeira é se você foi chamado por Deus mesmo. Você tem certeza que Deus te chamou. Esse é o primeiro ponto. Não, eu sinto alguma coisa no meu coração que parece que é um chamado de Deus. Mas aí você fica, mas será que Deus está chamando mesmo? Ou será que é coisa da minha cabeça? Então, um outro tripé aí, ou um outro pilar, é se aquele chamado que você recebeu de Deus, se você se identifica com ele. Deus me chamou para cantar, mas eu não sei cantar. Então, começa a ficar em dúvida nisso aí. Deus me chamou, a não ser que você se propõe a aprender, né? Não, eu sei que eu não sei, eu estou consciente, mas eu sei que Deus está me chamando, então eu vou me aplicar. Mas, normalmente, quando Deus te chama para alguma coisa, dentro do reino dele, você se identifica com aquilo.
De repente você tem uma facilidade com as palavras. Deus pode te chamar para o ensino. Ou pode até não te chamar também, né? Mas às vezes a probabilidade se torna maior. Ou às vezes você tem uma vocação para música, ou para isso, ou para aquilo. Então às vezes Deus vai aproveitar aqueles dons que você já reconhece que tem para te usar na obra dele. Às vezes você é uma pessoa que passa na rua, vê uma pessoa, todos nós temos esse sentimento, mas só exemplo, mas tem pessoas que têm isso mais aguçado, passa a ver uma pessoa ali precisando de uma ajuda, com uma carência, a pessoa fica perturbada com aquilo, porque às vezes é o chamado que Deus está te dando, né? E então você se identifica com aquilo. E uma outra forma de você perceber se Deus te chamou para ser um cooperador dele, um cooperador maduro, é se o corpo ou a igreja de Deus te reconhece assim. Se a igreja vê isso em você. Isso é muito importante, irmão. Porque às vezes Deus chama a pessoa, ou ele acha que Deus chamou, ele acha que ele nasceu para que pode servir a Deus naquilo, mas a igreja não reconhece ele. Ou às vezes Deus não chamou, mas ele acha que vai fazer determinada coisa, a igreja até apoia, mas Deus não chamou. Então essas coisas têm que estar muito ligadas. E o reconhecimento da igreja é muito importante, né? É muito importante, porque tem muitas pessoas dando cabeçada por aí, porque acha que Deus chamou ele para uma coisa, mas a igreja não reconhece ele. E acaba trazendo confusão. Talvez seja até por imaturidade daqueles irmãos, mas a igreja, é importante o reconhecimento da igreja no seu chamado. Então é desse tipo de cooperador que Deus está falando, uma pessoa que está claro das coisas. Mas aí surge uma pergunta, aqui Paulo está falando, né? Por causa da demanda que havia lá na igreja de Corinto, daquela divisão. Que de Deus nós somos cooperadores. Mas será que Deus precisa de cooperador, irmão? Será que Deus precisa de ajuda para fazer alguma coisa? Será que Deus precisa de auxílio? Deus não é onipotente, Ele não tem todo o poder. Por que Ele precisa de cooperador? Por que Paulo se coloca como cooperador de Deus? Será que Deus precisa de ajuda para fazer alguma coisa? Não. Não. Deus não precisa de nada. Isso a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. É um texto que eu cito sempre, meus irmãos até devem estar acostumados a ver eu citar esse texto. Paulo, capítulo 17, quando Paulo estava ali em Atenas, no Areópago, lá no versículo 24, ele diz assim: o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens. Quer dizer, Deus não precisa ser servido por ninguém, como se precisasse de algo. Então Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de cooperação, lendo esse texto. E não, é como se precisasse de algo, porque Ele mesmo concede a todos o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Então, olhando esse texto, Deus não precisa de ninguém. E não precisa mesmo. Deus não precisa. Ele não é servido por mãos humanas, dele vem a vida, a respiração e tudo mais. Mas por que Paulo se coloca aqui em Corinto como um cooperador de Deus? Porque apesar de Deus, irmão, não precisar de nada e de ninguém, que Ele é autossuficiente em si mesmo, o Senhor tem prazer em nos envolver na sua obra. Deus faz isso por prazer. Ele quer que você participe da obra dele. Ele, na sua soberania, determinou assim. Quis que fosse assim, que você participasse. Então, apesar de Deus não precisar, Ele tem prazer em nos envolver. Uma outra pergunta, Deus poxa, eu sou cooperador de Deus, mas será que nós estamos aptos a cooperar com Deus? Será que eu estou pronto para cooperar com Deus? Será que eu já estou redondo para estar cooperando com Deus? Eu já sei que Deus não precisa de cooperação. Ele nos envolve por alegria, por prazer. Mas eu estou pronto para cooperar com Deus? A resposta também é não. Nenhum de nós estamos prontos para cooperar com Deus. Porque todos nós somos imperfeitos. E nós podemos ver isso lá em Coríntios mesmo, no texto que nós lemos, capítulo 3, versículo 5. Porque os irmãos estavam ali pensando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo. Uma vez até uma irmã aqui na nossa igreja, ali na cantina, ela vai lembrar disso aí quando eu contar a história, que ela participava de uma igreja muito grande, e essa igreja parece ter algumas preferências, né?
Então, como a igreja era muito grande, tinha muitos pregadores, então às vezes o pastor principal não pregava, às vezes era um, às vezes era outro. E tinha irmãos que ligavam para a igreja, que são palavras dela, né? Não vou citar para não expor a irmã, ela sabe de quem eu estou falando, ela sabe que é ela. Então, as pessoas ligavam para a igreja para saber quem era o pregador daquele dia. Dependendo do pregador, o cara não ia. Ah, mas é o irmão tal, não vou. Ah, é o pastor Danilo, então eu vou. Entendeu? Então, existia essa preferência, né? Mas Paulo, para corrigir isso no coração dos irmãos em Corinto, ele fala assim no versículo 5, que eles estavam falando assim no 4, né? Para contextualizar os irmãos. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estás agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Você não está agindo como um mundano, em algumas traduções? Achando que o Paulo é mais importante do que Apolo, Apolo é mais importante do que Pedro, Pedro é mais importante do que Tiago. Vocês não estão agindo como mundanos? Aí ele responde a pergunta no versículo 5. Quem é, portanto, Apolo? Quem é Apolo? E Apolo não era qualquer coisa não, irmãos. A Bíblia fala lá em 19 de Atos, que ele era um homem de Alexandria, um homem muito instruído nas coisas de Deus, já vinha de Alexandria, que era a capital intelectual da época. Era o centro da intelectualidade da época. Ele estava vindo ali de Alexandria, do Egito. E fala que ele era um varão poderoso no mundo das escrituras e traduções mais antigas. É um homem muito conhecedor da palavra de Deus. Então ele não era qualquer um. Mas Paulo pergunta, mas quem é Apolo? Aí Paulo, e quem é Paulo? E Paulo era mais que Apolo, porque quando Apolo chegou, Paulo já era Paulo, já estava pregando, cantando o pneu. E aí Paulo falou, mas quem é? Se Apolo não é nada, eu também não sou nada. E o que nós somos? Na verdade, nós somos servos, por intermédio dos quais viestes a crer. E isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Então nós somos servos, não somos nada. Então ninguém aqui está apto para ser cooperador de Deus. Nós somos cooperadores de Deus por misericórdia de Deus. Não é porque eu tenho um talento, eu sou melhor que você é melhor. Não tem nada a ver. Somos todos iguais, somos servos. Mas Deus, na sua misericórdia, aprove a Deus, na sua misericórdia, separar um ou outro, e por causa do seu prazer, e nos envolver na sua obra. E lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, ele ainda reforça esse pensamento, que nós não somos nada. Ele diz assim, lá em 4:7 de segunda carta aos Coríntios. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. De que tesouro Paulo estava falando? Do Evangelho. Todo o mistério de Deus. Ele falou, nós temos todo esse mistério de Deus. Paulo falou, eu tenho todo. Mas esse mistério, toda essa revelação que nós recebemos, que ele particularmente recebeu também da parte de Deus, está depositada onde? Ele fala, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Então ele falou assim, olha, irmãos, Deus, aprove a Deus colocar aquilo que é mais valioso para Ele, mais caro a Ele, que é toda a sua revelação e o seu evangelho, em vasos de barro. E quem é os vasos de barro? Somos nós. Eu, você, viu, Lennon? Somos vasos de barro. Agora eu pergunto para os irmãos, você tem uma coisa de muito valor, uma joia muito preciosa, muito cara. Você vai colocar num cofre tão frágil assim, de barro? Ou você vai procurar o melhor banco, a melhor segurança, para você guardar aquilo que para você é valioso? Você vai colocar num lugar muito seguro. Mas aprove a Deus, dá toda a sua revelação a nós, que somos vasos de barro. Para quê? Para que toda a glória fosse dele e não nossa. Indo lá ainda em Coríntios, capítulo 1, para reforçar essa questão que nós não somos nada, que toda a glória é de Deus, lá no capítulo 1, versículo 28 e 29 de 1 aos Coríntios, diz assim, que ele, Deus, escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie diante dele. Então Deus tem um grande prazer de levantar para trabalhar na sua obra pessoas incapazes,
improváveis, e acho que nessa lista está eu e você. Então, irmãos, o primeiro ponto foi esse: Deus não precisa de cooperação, mas agora nós vamos discorrer sobre 3 pré-requisitos importantes que um cooperador de Deus, e eu estou falando dessa pessoa madura, que está muito claro da sua função no reino, que 3 pré-requisitos que são necessários para um cooperador de Deus. O primeiro é que esse cooperador de Deus, ele precisa ser uma pessoa desembaraçada. Um cooperador de Deus tem que ser desenrolado, ele não pode estar enrolado. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, vamos ver o que é que diz lá. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Então, vou pegar na minha aqui. Hebreus 12, 1. É que o irmãozinho me pediu os livros, eu esqueci de falar de Hebreus para ele. 12, 1 diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui está 2 itens para a pessoa se desembaraçar: tudo que nos atrapalha e de todo o pecado. Em algumas versões está que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e pecado que tão de perto nos assedia. Então, irmãos, o autor aqui ao Hebreus, não sei se eu falei Paulo, se eu falei, corrija, tá? O autor aos Hebreus aqui, ele coloca dois itens importantes que você tem que se desembaraçar. Primeiro, o pecado. Pecado tranquilo. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que afronta a Deus, diretamente a Deus, e prejudica a você mesmo, ou a nós mesmos, ou ao nosso próximo. Qualquer coisa que afronte a Deus, prejudique ao próximo e a nós mesmos, é um pecado. Isso é tranquilo. Então você pode até estar, mas você sabe, aquilo é pecado. Mas ele não fala que é para mim desembaraçar apenas dos pecados. Porque como você servir a Deus, na obra de Deus, como cooperador de Deus, em pecado, você vai ter problema. Mas não é só o pecado que ele fala também de peso ou de tudo que nos atrapalha. Então existem coisas que não são pecado, irmãos. Ela não é pecado em si mesma, ela é uma coisa legítima, ela é uma coisa amoral, é tranquila. E nós vamos estar vendo no decorrer da leitura, mas que ela pode se tornar um peso para você, uma pedra de tropeço para atrapalhar você na caminhada com o Senhor. Vamos abrir lá em Lucas, eu vou citar aqui, Lucas capítulo 14, para você ver que não é só o pecado que nos atrapalha para sermos um cooperador de Deus, mas às vezes coisas que são até legítimas, coisa que você fala, não, isso aqui não tem nada de pecado, e não tem mesmo, mas dependendo de como você lida com essas coisas, com esse peso ou com essa coisa que atrapalha, isso pode até vir a se tornar um pecado para você, se você quer ser um cooperador de Deus maduro, experiente, claro do seu chamado. Lá em Lucas 14 tem a parábola do grande banquete, ou da grande ceia. Então, o que é essa parábola? Jesus contou uma parábola de um homem que fez uma grande ceia, bonitinha, deixou tudo certinho, contratou o buffet, tudo certinho, e começou a convidar os seus amigos, pessoas próximas, né? O que deveria ser uma honra, porque o texto fala que era um homem muito rico, né? E ele preparou esse banquete e convidou muitas pessoas. Aí, quando ele começou a convidar as pessoas começaram a apresentar para os servos que esse senhor mandou convidar, desculpas. E as desculpas que foram apresentadas foram as seguintes. Um falou assim, olha, no versículo 18, né? Lucas 14, 18. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou, acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira me desculpar. Ele comprar uma propriedade não tem nenhum problema. É uma coisa legítima, uma coisa sem problema. Mas, nesse caso, a propriedade era um problema para esse homem, porque ele estava sendo chamado para cooperar com Deus. Essa palavra você pode trabalhar com ela dessa maneira, que ele estava sendo convidado a cooperar com Deus em alguma coisa, mas ele colocou alguma coisa antes da vontade de Deus para que ele tivesse como desculpa para não cooperar. Eu comprei um campo, não dá.
eu tenho um sítio, eu preciso ir lá sempre, mas para você já está claro que Deus te chamou para uma determinada obra. Deus já deixou claro para você, através dele, através do seu coração, a igreja reconhece, os irmãos, até gente ímpio já reconhece que você foi chamado para aquilo. Porém, você está se escondendo atrás de alguma coisa. Eu tenho um campo, não dá para me servir a Deus. Não dá para fazer aquilo que Deus está me pedindo, porque eu tenho um campo. Quem vai cuidar do meu campo? Né? Mamãe, Deus, desculpa aí, mas não dá para te servir agora, porque eu tenho um campo para cuidar. Aí ele foi convidar outro, né? 19. Outro convívio explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi. Não, eu tenho boi para cuidar. Então não dá para me servir a Deus, porque eu tenho boi. Um tinha o campo, outro tinha um boi. Então não dá para mim servir a Deus, né? Me dedicar à obra de Deus, apesar de estar claro para mim que essa é a vontade dele para a minha vida, porque eu tenho um boi para cuidar, né? Tenho um campo para cuidar. Aí foi chamar outro, né? Aí no 20 diz assim: e outro ainda argumentou: acabo de me casar, não dá para ir. Aí você nem pediu desculpa, né? Não, eu casei, eu vou largar minha mulher. Não dá. Então Jesus está colocando, deixando muito claro que se ele te chamou, te capacitou, a igreja reconhece você, então você talvez vai ter que abrir a mão, não só de pecado, você tem que abrir mão mesmo no dia que você se converteu, mas de coisas que talvez estejam te atrapalhando para que você sirva a Deus com mais liberdade e de forma mais plena. É lógico, irmão, que essa palavra não é para todos, não. Mas eu tenho certeza que é para alguns. Tá? Alguns dos irmãos, talvez essa palavra vai encaixar no seu coração. Talvez Deus queira que você comece a pensar: o que eu estou fazendo, que eu estou dando muita importância e que realmente está me atrapalhando de servir a Deus. Aí Jesus vai mais fundo ainda, né? Não podia parar por aqui, né? Aí lá no 14:26, do mesmo capítulo de Lucas, Jesus fala assim: um monte de gente seguindo a Jesus, né? Aí a gente fica empolgado, né? A igreja cheia, a multidão, né? Mas Jesus não se empolgava com multidão, não. Aí quanto mais gente tinha, mais duro ele era. Aí quando a multidão estava ali vendo Jesus, ele fala assim: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, quer dizer que eu não posso amar? Não, você tem que amar a sua família. Você não pode amar a sua família mais do que você ama a Deus. Porque se você coloca a tua família, teu filho, teu pai e tua mãe acima, pareado com Deus, na hora que você tiver que decidir entre Deus e sua família, você vai decidir pela sua família ou por aquilo que você ama mais. E Deus quer exclusividade, irmão. Deus quer prioridade. Goste você ou não. O texto não é doce, mas está escrito. Agora imagina Diego. Fui lá no Diego, hein? Imagina Diego, lá no primeiro século, sabe como é que funcionava? Tinha uma perseguição muito grande, lá no primeiro século. Aí os soldados romanos chegavam na pessoa assim e falavam: você tem que negar Cristo. Ou você nega Cristo ou você morre. A pessoa: não, eu morro, mas não nego a Cristo. Se você não negar Cristo, eu mato teu filho. Se eu não negar Cristo, eu mato... A sogra não, mas eu mato a sua esposa. Estou brincando, irmão. É uma brincadeira. Eu amava a minha sogra. E se você não negar Cristo, eu vou tirar aquilo que é mais precioso, vou tirar os seus bens. Lá em Hebreus, muitas pessoas tiraram os bens das pessoas, por causa que ele era um seguidor de Cristo. Agora, se eu amo meu pai, minha mãe, meu filho, mais do que a Cristo, o que eu vou fazer na hora? Não, então eu nego a Cristo. É difícil, né, irmãos? Mas é a realidade. Nós não temos esse tipo de prova hoje, nos nossos dias. Mas talvez eu esteja trocando a Cristo por qualquer outra coisa. Talvez por um campo, talvez pela aposentadoria, talvez, sei lá, pelo emprego. Entendeu? Assim, de leve eu vou contar para os irmãos. Os irmãos viram que eu fiquei uns tempos afastado e fui levar minha filha para morar no Mato Grosso, lá, que ela está trabalhando lá. Uma cidade linda, maravilhosa, gostosa, a segurança, beleza.
Tem até um rapaz lá que compramos móveis, que ele mandou um e-mail para mim: ô, irmão Nelson, ele é irmão, ô, irmão, quando você vai vir para cá, tal? Então, na hora que eu estava lá, eu estava questionando, falei, puxa, mas, um lugar bom para morar, né, pastor? Tranquilo, segurança, não tem, como é que é essa música barulhenta? Eu esqueci o nome. Isso, não tinha pancadão na porta de casa, né? Funk é a palavra que eu queria. Não tem funk, porque na porta da minha casa tem funk lá, os caras colocam de madrugada lá. Então não ia ter nada disso. Aí bateu aquela coisa, mas será que não é vontade de Deus eu vim para cá? Mas na hora veio no coração, não é vontade, não é o momento. Não é o momento. Não é o momento de você fazer isso. E claro no meu coração. E tinha tudo para um campo bonito, tinha tudo certinho. Mas dentro do coração não é a hora. Estou abrindo meu coração para os irmãos aqui. Porque está claro o meu chamado. Está claro aquilo que Deus quer que eu faça. Então, e por causa disso, eu tive que abrir. Mas teria algum problema mudar para o Mato Grosso? Cidade de Sorriso, o segundo IDH maior do Brasil, cidade rica. Não teria problema. Mas para mim poderia ser um peso. Não é a hora. Não estão entendendo? Então, irmãos, o primeiro pré-requisito é que as pessoas estejam desembaraçadas, né? E lá em Mateus, vamos ler Mateus capítulo 8. Eu começo a viajar aqui na maionese, esqueço que tem horário, né? Mateus capítulo 8, versículo 21, as pessoas querendo seguir a Jesus. Eu quero te seguir, Jesus, que tal? Aí Jesus lá no 21 falou assim, outro de seus discípulos lhe disse, já era discípulo já, seguidor de Jesus, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Não é que o pai dele estava no funeral, não é isso. Ele falou, Jesus, deixa eu ir primeiro enterrar meu pai, minha mãe, cuidar deles até a velhice, porque isso era uma tradição judaica. Era uma coisa muito, inclusive, muito séria dentro do judaísmo, cuidar dos pais até a sua morte. Né? Falou, então deixa eu sepultar os meus pais. Aí Jesus respondeu para ele, ao que Jesus lhe respondeu, segue-me e deixe os mortos que sepultem seus próprios mortos. Você quer me seguir mesmo? Então você tem que estar disposto a abrir mão até daquilo que é mais sagrado para você, por minha causa. Será que nós estamos, irmãos? Será que nós estamos entendendo? Uma vez o irmão pregando sobre esse assunto, né? De deixar tudo por causa de Jesus. E ele leu esse texto aqui, que o rapaz queria despedir dos pais. E Jesus falou, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aí eu falei, irmão, era uma reunião assim que podia interromper, né? Não era um... Falei, irmão, posso fazer uma pergunta? Mas quando Elias chamou Eliseu, jogou a capa sobre ele e tal, aí Eliseu falou, não, Elias, eu vou te seguir, mas deixa eu ir na minha casa dos meus pais, despedir dos meus pais e tal. Aí ele foi lá, despediu dos pais, Elias permitiu, não, vai lá, mas volta rápido. Foi lá, despediu dos pais, depois ele queimou lá os bois, fez um churrasco para todo mundo e tal, mas ele foi e despediu dos pais. Aí eu perguntei, meu irmão, mas Elias permitiu Eliseu ir lá despedir dos pais. Aí esse irmão, com muita sabedoria, né, e muita paciência, né, que eu era meio perturbava um pouco, respondeu para mim, irmão, você é seguidor de Elias ou é seguidor de Jesus? Aí não preciso responder mais nada. Então, irmãos, o primeiro pré-requisito é esse aí. O segundo pré-requisito para cooperar com Deus é que nós temos que cooperar com Deus do jeito de Deus. A pessoa que quer cooperar com Deus, tudo bem, Deus envolve você na obra, tem prazer e tal, você não teria nenhum tipo de direito de estar ali servindo a Deus, é misericórdia de Deus, mas se você quer cooperar com Deus, você tem que cooperar com Deus do jeito de Deus. Eu vou dar aqui só 2 exemplos. Saul, ele agiu... e Saul deveria ser um cooperador de Deus, porque ele era o rei lá de Israel. Mas ele queria cooperar de Deus do jeito dele e no tempo dele. 2 exemplos só. Os filisteus iam invadir ali, iam lutar contra Israel, o exército ficou apavorado. Samuel falou, Saul, daqui 1 semana eu vou aí para sacrificar. Só que os soldados começaram a ficar preocupados porque o exército filisteu estava se aproximando e eles estavam com medo. E começaram a deserdar. Aí Saul ficou preocupado, porque Samuel falou que ia chegar numa semana.
Não tinha vencido os 7 dias, mas já estava ali, metade do 7º dia, quase vencendo o prazo, e Saul nada de aparecer. Aí Saul o que fez? Já que Samuel não apareceu, traz animal aí, que eu vou, já que os soldados estão indo embora, eu vou sacrificar o Senhor, porque nós não sacrificamos o Senhor, eu vou sacrificar o Senhor para a gente poder enfrentar os filisteus. Na hora que ele estava oferecendo sacrifício, Samuel chega. E por que isso é errado? Porque não era competência de Saul fazer sacrifício. E Samuel tinha dito que eu iria chegar no tempo marcado. Eu não tinha vencido o tempo ainda. Mas como ele... Aí quando Samuel chegou e repreendeu ele, falou, mas eu não falei para você que eu vinha? Ele falou, mas os soldados começaram a fugir e eu, pressionado pela... Ele usa essa expressão em algumas vezes, pressionado pela circunstância, eu ofereci sacrifício. Mas não é porque Deus me falou, é porque eu estava pressionado. Então, por causa da pressão, eu fiquei com medo do soldado ir embora, eu ficar sozinho, eu ofereci um sacrifício. Aí depois, no capítulo 15, Deus fala para Saul, Saul, vai, Samuel, né? Fala, olha, Deus me falou, vai lá para os amalequitas, extermina os amalequitas, não deixa sobrar nada. Mata todo mundo, animal e tudo mais. Extermina a cidade. Aí Saul foi lá na cidade dos amalequitas, realmente fez um extermínio, mas poupou os melhores do rebanho e o rei Agag. Aí quando Samuel chegou, ouviu o barulho lá dos animais, falou, mas que barulho é esse? Ah não, sabe o que aconteceu? Isso aí foi o que o povo separou, os animais que o povo separou, para oferecer ao Senhor em sacrifício. Aí Samuel falou, mas quem mandou você fazer isso? Não era para exterminar tudo? Aí chamou Agag, acabou matando Agag e tal. Falou, não era para exterminar tudo. Ou você acha, Saul, que obedecer é melhor do que sacrificar? Obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender à voz de Deus melhor do que a gordura de carneiros. E a rebelião que você está tendo, Saul, é pior do que o pecado da feitiçaria. Então, por causa disso, você vai ser rejeitado definitivamente. Então, irmãos, por quê? Porque a pessoa quer cooperar com Deus, mas quer cooperar à sua maneira, do seu jeito. Jeroboão é outro caso. Jeroboão foi rei ali do norte, logo na divisão do reino, quando Salomão morreu. Aí esse Jeroboão ficou com as 10 tribos, e Deus tinha falado, olha Jeroboão, se você andar nos meus caminhos, através do profeta, se você andar, eu vou fazer uma dinastia longa para você, vou te abençoar. Aí Jeroboão assumiu as 10 tribos, só que o templo estava em Jerusalém, e ele falou, se o povo começar a ir sacrificar em Jerusalém, e começar a fazer as festas lá em Jerusalém, que era o lugar que Deus tinha escolhido, o coração do povo vai ser roubado, e eles vão ficar contra mim, vão ficar com Roboão. Aí Jeroboão fez o quê? Colocou um altar, um bezerro de ouro em Dan, um bezerro de ouro em Betel, e falou, povo, não precisa mais ir para Jerusalém, começa a sacrificar aqui mesmo. E aí ele começou a fazer as festas que eram feitas em Jerusalém, ele começou a fazer aqui também nas 10 tribos ali em Samaria, mas isso não era correto, porque ele estava mudando as datas e as cerimônias que Deus já tinha estabelecido. E como ele não tinha sacerdote, não tinha ministros, aí ele começou a escolher do povo mesmo, que não era levita, para ser sacerdote. Pegava qualquer um lá, olhava no cara, até você tem cara de levita, tem cara de pastor, vem para cá, começa a ministrar aí do seu jeito, e começou a fazer todas as modificações, porque queria cooperar com Deus a sua própria maneira. E se a gente for, irmão, lá no tabernáculo, eu vou só citar mais ou menos o tabernáculo. Então Deus mostrou para Moisés, lá no monte, exatamente como que o tabernáculo tinha que ser. Exatamente, todos os detalhes. A cor das cortinas, a metragem, o tipo de material que tinha que usar. Deus foi detalhista. Você vai lá em Êxodo e tal, você vai ver que Deus, ele detalhou tudo. E foi muito claro para Moisés. Olha, Moisés, é para você fazer tudo conforme você viu no monte. Não é para você ver lá no monte e fazer do seu jeito, não. Porque às vezes a gente é assim, Deus mostra para você uma coisa e depois você sai fazendo na sua maneira. Ah, não, mas acho que é mais legal assim. Não, mas não, Deus está falando que é assim. Ah, é assim, mas assim não é legal. Vamos fazer desse jeito. Então a gente tem essa mania de querer mudar a forma de Deus, o jeito que Deus quer que as coisas sejam feitas. E lá no tabernáculo, Deus foi muito claro com Moisés. Moisés, faça tudo conforme eu te mostrei lá no monte. Eu vou só ler rapidinho para os irmãos. Eu falo que é rapidinho, mas
é que só para os irmãos verem, entre as peças do tabernáculo, tinha altar, tinha um monte de, o próprio edifício, a própria barraca, as cortinas e tal, mas tinha uma coisa, só um dos exemplos, tinha uma coisa chamada candelabro. Tá? O candelabro, que era aquela peça que tem 7 pontas, que os irmãos já viram, alguns chamam de castiçal. Então, esse candelabro era para ser feito. Ele é Êxodo, capítulo 25. E esse candelabro, ele era cheio de detalhes. E Deus falou, olha, eu quero que você faça o candelabro. E olha como que Deus mandou fazer esse candelabro, que era essa peça com 7 pontas e lâmpadas que ficava ali no lugar santo para poder iluminar. Êxodo 25, 31. E farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, seu pedestal e sua haste serão em relevo, seus cálices, as flores que ornamentam o candelabro, com seus botões e suas pétalas, formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão de um lado, 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro lado. Agora o 33, olha os detalhes. Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor, e 3 cálices com formato de flor de amêndoa no outro lado do braço, com botão e flor, e assim serão os 6 braços saindo do candelabro. Então, irmão, como que, vamos pular lá para o 39. Então, esse candelabro, e juntamente com as tesouras e tudo mais, que eram peças sagradas do tabernáculo, era para ser feito dessa maneira. A matéria-prima, no 39, com 35 quilos de ouro puro se fará o candelabro e todos os utensílios. E a recomendação, vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Quer dizer, faz do jeito que eu estou mandando. Por que eu estou destacando aqui, irmãos? Porque a pessoa que fez esse candelabro chamava-se Bezalel. Ele pegou uma pedra de ouro puro de 35 quilos e não fez uma forma lá. Fez uma forma, derreteu o ouro e colocou ali e saiu um candelabro. Não é. Ele pegou aquela 35 quilos de ouro, e tinha que ser 35 quilos, e ele foi esculpindo com sisal, com uma ferramenta. Imagina fazer essa flor de amêndoa, não dá nem para a gente imaginar. Tem que ser um artista, mas ele tinha que fazer desse jeitinho que Deus mandou. E cortando, quebrando, com aquela paciência, e depois daquela pedra, tirar a tesoura que ia cortar tal. Então, as coisas de Deus, se você quer ser um cooperador de Deus, você tem que fazer a coisa do jeito de Deus. E um outro pré-requisito, terceiro, de um cooperador de Deus, é que o cooperador de Deus, irmão, ele não pode ser distraído. Ele tem que ter um foco. Quando eu falo distraído, quando a Bíblia fala que nós temos que ter os nossos olhos simples, nós temos que ter simples de coração. Quando a Bíblia fala não olheis nem para a direita nem para a esquerda, é porque a Bíblia espera que nós sejamos uma pessoa de um foco só, um foco definido. Nós temos que ter convicção e definição naquilo que nós estamos falando. E a Bíblia usa lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6. Vamos ler esse texto para ficar mais fácil a compreensão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 até o 6. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Guarda essa palavra, soldado. Nenhum soldado em serviço permite envolver-se em negócios da vida civil. Quer dizer, se você é um soldado, você tem que se envolver lá com o exército, lá não é esquece sua casa, você é um soldado. Você tem que ter dedicação plena lá para o exército. É isso que Paulo está falando. Não se envolve em negócios da vida civil. Portanto, seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma maneira, nenhum atleta é coroado como vencedor se não cooperar de acordo com o regulamento. Então, tanto o soldado como o atleta são pessoas de foco. Uma vez eu estava assistindo na televisão, lá tinha uma atleta, eu não sei qual era a modalidade dela, mas era uma festa assim de fim de ano, era Natal, alguma coisa assim. Aí o repórter estava entrevistando ela e tal, ela falou, e aí, vai curtir muita festa? Não, hoje a gente vai curtir, mas amanhã eu já tenho treino. Acabou. Amanhã eu já estou treinando.
A festa está muito bom hoje, mas amanhã já volto às minhas atividades normais. Entendeu? E o outro dia era tipo uma segunda-feira, um dia que acho que o Natal caiu no domingo, uma coisa assim, um outro dia ela estava trabalhando, era foco. Foco. E às vezes nós somos muito distraídos. Deus manda, você fica olhando para cá, olhando para lá, e não é aquela, olhando firmemente para Jesus. Então, o cooperador de Deus, ele tem que ter foco. E no 6 fala, o lavrador que trabalhar doamente deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. O lavrador também é uma pessoa de foco. Ele não coloca a semente lá, não, ele vai lá, ele rega, ele vê se tem praga. Enquanto não tem colheita, ele não pode fazer nada, ele tem que esperar a colheita, tem que ali, se dedicar inteiramente àquilo que ele se propôs. Então, meus amados, Deus deseja nos envolver na realização da sua obra, mas só que Ele quer nos envolver e nos envolve por misericórdia, mas as coisas têm que ser feitas à maneira de Deus e não à nossa maneira. E Ele escolhe pessoas improváveis como eu e você, irmãos. Ele fala, não, quando eu chegar nesse ponto aqui, quando eu resolver isso, não, Ele quer você agora. Se você está sendo chamado agora, é porque Ele quer você agora. Mas, Senhor, ainda tenho isso para resolver, tenho uma aposentadoria, tenho o meu pai, tenho o meu campo. Se Deus está te chamando agora, se está claro para você, e se você está sendo reconhecido que você está sendo levantado por Deus, é agora que Ele te quer. Deixa as outras coisas que Ele cuida por você. Então, Ele escolhe pessoas improváveis como nós, mas Ele nos prepara, através de outros santos, de pessoas mais maduras, para que você possa servi-lo com mais plenitude. Amém, meus queridos irmãos?